Oi, gente, bem-vindo a todos. Mais um Inquiri Talk. Hoje a gente está aqui tem a honra de receber o Rodrigo Teles, que vai falar um pouco sobre o tema do amor incondicional, né? Eu sou o Diego, eu faço parte da comunidade Inquiri, moro aqui em Piracanga. E o Inquiri Talks é essa iniciativa que a gente está fazendo de convidar pessoas que têm histórias interessantes para trazer, para poder compartilhar esse conhecimento, essas experiências. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo beleza, cara. Valeu pelo convite aí. Prazer estar aqui com você e com vocês todos aqui. Agradeço que você tenha aceitado essa aventura aí de contar e compartilhar um pouco a sua história, né? Legal. E vamos nessa, né? Você tá vivendo aí talvez uma das maiores aventuras da sua vida nesses últimos anos, né? E você já viveu muitas aventuras, né? Pelo que você me contou, assim. Você quer contar um pouco, assim, como foi a sua trajetória de vida? Claro, vamos lá. Então vou dar um resumo aí, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que eu parei aqui em Piracanga, né? Eu nasci em São Paulo, vivi minha vida inteira em São Paulo e acabei caindo na administração de empresas e segui profissionalmente por esse caminho, tocando organizações do terceiro setor e vivendo aquela vida intensa de São Paulo, né? Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, pessoas que eu aprendi muito, né? E a gente vai falar muito de valores aqui hoje, né? E alguns valores que eu aprendi com essas pessoas foi muito forte nessa linha de se jogar de cabeça naquilo que eu estivesse me propondo a fazer e fazer aquilo com muita excelência, né? Então, o Rodrigo lá atrás, São Paulo, assim, era um cara 24/7 trabalho, feliz, me divertia muito fazendo, né, o que eu fazia. Passei pela Endeavor, que é uma organização de empreendedorismo, e depois pela Fundação Estudar, que é uma organização focada em desenvolvimento de lideranças jovens, né? E estava naquela intensidade toda até que meus filhos nasceram, né? Então, no primeiro nasceu o Pedro. Pedro nasceu ali no momento de transição Endeavor Fundação Estudar. Eu estava migrando para a Fundação Estudar, nasce o Pedro. Deu uma mexida, mas eu continuei ali, né? Essas horas uma outra reflexão pra gente ter aqui é a questão do piloto automático, né? Por que a gente faz o que faz, né? E o quanto que a gente pensa de fato do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo todos os dias, né? Ali o nascimento do Pedro já começou a me trazer dúvidas sobre o porquê que eu estava fazendo aquilo todos os dias. E 2 anos depois nasce o Lucas. Já estava na Fundação Estudar, crescimento acelerado, né? Aquela maluquice toda, muito legal, muito divertido, mas ali me veio uma reflexão bem mais intensa e bem mais profunda do porquê que eu estava fazendo aquilo, né? E o que eu de fato estava querendo valorizar na minha vida e como é que esse valor ou esse set de valores iria informar minhas próximas decisões, né? E aí eu conversei lá com as pessoas que eu trabalhava e decidi sair dessa vida e buscar uma conexão maior com os meus filhos e com a minha família, né? E aí nasce essa busca pelo amor incondicional, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, porque eu ouvia muito isso, né? Tipo, o amor mais forte que existe é o amor de mãe pro filho, de pai pro filho. Ouvi isso, assim, cresci ouvindo isso, né? Minha mãe falava assim, você vai entender, quando você tiver filho, você vai entender o que é o amor. Só quando você tiver filho que você vai entender os seus pais, né? Acho que eu também já escutei muito isso. Ainda não tenho filho, ainda não entendo meus pais, eu acho. Tô tentando. Mas é muito louco essa relação, a gente vai comentar bastante esse negócio essa relação de amor pai e filho, né? E o impacto que isso teve em mim e que eu tento entender qual que é o impacto que eu tenho nos meus filhos, né? E essa foi a busca que começou lá atrás e tá até hoje, né? Então, no fundo, assim, é um tema que eu tenho muita humildade para falar, porque é uma busca, e por isso a utopia, né? Sim. Para mim é uma utopia porque eu me considero muito longe desse conceito do amor incondicional, mas que é um prazer muito grande perseguir isso todos os dias, né? E analisar o quão coerente todas as minhas microações estão com esse conceito de amor incondicional que eu venho construindo para mim, né? Uhum. E aí eu vou refinando minhas ações, enfim. Então, assim, no geral, essa é a história, né? E aí, como é que eu cheguei aqui? Depois que eu saí
passei um tempo em São Paulo, saí, né, do meu trabalho, passei um tempo em São Paulo e fui viajando, conhecendo. Eu estava em busca de um lugar que tivesse uma vida em comunidade, que fosse uma ecovila, onde tivesse menos gente e eu pudesse trabalhar melhor as relações humanas, né? Porque acho que esse foi o grande insight, né? Pô, eu quero aprender sobre amor, eu estava muito nessa de impactar muita gente, fazer grandes transformações, né? E falando de empreendedorismo de impacto e eu falei, não, pô, se eu quero aprender de amor, eu preciso vir pro básico. O que é o básico? São as minhas relações do meu núcleo. Eu preciso começar com a minha parceira, que meus filhos não tinham nascido ainda. E através dessa relação, dessa compreensão do que é o amor, nessa relação com ela, eu vou poder dar um segundo passo, que é com os meus filhos. E aí ir expandindo mais através desse núcleo, né? Então estar num ambiente como esse era muito importante, até para minimizar um pouco os ruídos da cidade grande, né? Muita coisa acontecendo, né? Então a gente viajou, moramos um tempo nos Estados Unidos, moramos em outros países, procurando esse lugar e, cara, quando a gente pousou aqui, assim, no primeiro dia a gente falou, é aqui, e aqui estamos, né? Viemos passar um mês e estamos há quase um ano, né? Sei bem como é. Que legal. Então, no fundo, tipo, tem essa busca, né, de você aprofundar esse entendimento do que é esse amor incondicional. Você sente que foi esse começo por essa busca que já fez você começar esse movimento de sair de São Paulo, ou foi, talvez o que tenha despertado essa busca foi justamente esse novo momento de ser pai? Cara, eu acho que muitas coisas... É sempre um conjunto de coisas, né? Logo antes de eu ter os meus 2 filhos, eu tinha passado por uma separação que foi muito dolorosa, muito. Foram 10 anos de relação, assim, cara, incrível. Assim, uma pessoa maravilhosa, que eu amo até hoje. E ali, pra mim, acho que foi o grande, né? Primeiro, grande pancada de falar, pô, separação. Eu era casado, né? E a palavra separação é uma coisa que não conversava com essa incondicionalidade do amor. Para mim tinha um ruído. Então foi muito doloroso, né? Esse processo de separar dentro de uma perspectiva que eu estava em busca da união, né? Eu estava em busca desse amor maior, né? E aí veio essa separação. Então acho que ali foi a faísca, e aí depois veio os filhos. E eu acho que a decisão ela foi impulsionada quando eu comecei a analisar essa palavrinha da incondicionalidade, né? Porque é utopia, né? O amor incondicional, basicamente ele é um amor que ele não está condicionado a absolutamente nada, ele é fluxo, ele é contínuo, né? E por isso a utopia, né? Porque tudo na vida de alguma maneira é condicionado a algo, né? Então como o amor pode não ser condicionado? Né? Existe amor que não é incondicional, né? Será que realmente é amor? Exatamente, por isso que na filosofia chamam esse amor de ágape, né? Que é o amor divino, que só alguém iluminado consegue ter esse amor. Mas quando eu analisei isso, eu falei, pô, liberdade é uma palavra muito importante. Porque se eu tenho uma qualificação do amor, e essa qualificação é a incondicionalidade, eu preciso libertar, né? Isso, eu preciso criar um fluxo contínuo livre de todas as condições. E eu falei, e aí, por que impulsionou minha decisão? Porque se eu quero trabalhar isso com os meus filhos, eu preciso estar disponível para eles, porque criança ela não tem autonomia para um monte de coisa. Então, para eu conseguir trabalhar essa relação de liberdade com eles, eu realmente precisava estar dedicado integralmente para eles, para estar disponível para eles viverem o que eles tivessem vontade de viver, né? Então veio essa decisão de, não, eu preciso realmente mergulhar na relação com eles e me tornar disponível para eles. E foi uma ruptura, assim, né? Imagino que uma quebra com muita coisa do que você vivia, da forma como você viveu durante muito tempo, né? Como foi esse processo de mudança mesmo, assim, entrando um pouco na parte dos valores, né? O que você sente? Foram os seus valores que mudaram? Como foi isso? Não, é legal esse papo de valores, é muito fascinante, né? Porque no fundo as decisões, né, as escolhas, né, a vida é isso, né? Fazer escolhas, né? Uma escolha, ela implica num trade-off, né? Eu não sei qual que é o termo em português correto para isso. Uma escolha, né? Exato. Você ganha numa parte e deixa de ganhar na outra, né? Então, eu acho que o que ocorreu ali foi uma repriorização de valores.
Então, vários valores que eu vinha seguindo na minha vida como um todo, o valor da excelência, que eu falei aqui, que comentei rapidamente, o valor do sonho, da ambição, de fazer coisas grandiosas, de impactar muita gente, eles estão lá, eles estão aqui comigo ainda. Só que eu repriorizei eles, né? Eu joguei um valor que até então, por N motivos, não era muito priorizado, que é o valor do amor. Vindo de uma família, minha família assim tem um senso de família muito forte, sabe, de jantar todo dia junto, os rituais da família, das relações. Então o amor tá lá, mas a partir de um momento da minha vida, esse valor de alguma maneira ele ganhou uma prioridade baixa, porque eu estava interessado em outros valores, outros valores estavam guiando minhas decisões. Nesse momento eu repriorizo. Então não é que mudaram os valores, mas eu mexi no tabuleiro e coloquei como prioridade máxima trabalhar essa questão do amor. E foi muito difícil, foi extremamente difícil, porque essa reflexão da liberdade, que está relacionada à incondicionalidade, para mim foi um soco na boca do estômago, porque a partir do momento que eu liderava uma organização e eu era livre, eu era muito livre, cara. Eu podia fazer o que eu queria, sabe? Eu tinha influência, eu tinha poder, eu ganhava bastante dinheiro, eu podia fazer o que eu queria. A partir do momento que eu abri mão disso para me colocar à disposição dos meus filhos, eu perdi o que eu mais valorizava, que era a minha liberdade. Porque agora eu estava à disposição deles. E eu demorei muito tempo para conseguir realmente superar, e até hoje ainda vem essas questões, né? Essa condicionalidade do eu, né? E o eu primeiro, e eu preciso fazer as minhas coisas. Mas quando eu consigo fazer esse exercício, né, de realmente estar disponível para eles, é aí que eu sinto a liberdade de fato. Né? Eu me coloco em fluxo para ajudá-los no que eles precisam, né? Mas aí eu volto, né? De vez em quando eu volto, né? Eu preciso fazer minhas coisas. Então foi muito louco. E foi uma mudança também muito drástica, né? Porque eu deixei de ser valorizado. Isso é muito louco, falando de valores, né? Valores da sociedade, né? Eu tive uma conversa com meu pai que foi uma conversa maravilhosa sobre isso, né? A gente falou de relação pai e filho, né? Então a relação olhando para mim, eu com meu pai para cima, né? A gente falou um pouco eu com meus filhos, eu com meu pai. Foi uma conversa muito linda do meu pai virar para mim e falar: filho, olho no olho, você tá perdido na vida. O que você tá fazendo com a tua vida? E foi muito legal para entender qual que é o indicador, né? Legal, deixa eu entender um pouquinho o que você está vendo como indicador de sucesso para me posicionar como perdido na vida. Né? O que é estar perdido, né? Quais eram os valores por trás dessa fala dele, né? E foi muito legal, ele valoriza a segurança, porque meu pai vem de uma família muito simples, teve que ralar muito, passou muita coisa que eu não passei na vida. Então tem uma série de valores ali que estavam permeando esse comentário dele, que fazia com que ele não compreendesse o fato de eu estar dedicando o meu tempo nesse momento para trabalhar esse amor com o meu filho, né? Então esse primeiro momento que demorou, cara, foi um ano assim de... Eu estava integralmente com os meus filhos, mas eu me sentia melhor sábado e domingo, o psicológico, né? Porque de segunda a sexta eu mentalmente falava, eu não tô sendo produtivo. Programa muito profundo, né? Durante 10 anos você ali de segunda a sexta tava trabalhando, lá fazendo coisa. Tem um final de semana para poder relaxar, poder estar com seus filhos. Exatamente. Então ressignificar isso, né? Eu percebi que, cuidar de alguém não é valorizado. Eu não era valorizado. Eu me tornei pai. E, sabe, os meus amigos falaram, quando é que você vai voltar a fazer alguma coisa da vida? Eu falei, cara, e isso, eu falei, nossa, eu tô fazendo uma coisa extremamente importante. Sim. Eu tô cuidando dos meus filhos, né? E aí eu percebi que no fundo, né, eu via as pessoas não valorizando, mas no fundo isso era reflexo de mim mesmo, que eu mesmo não valorizava aquilo. E até hoje ainda veio, assim, Sim. Uma parte nossa que tá ali, né, julgando, querendo que tenha um reconhecimento, um propósito, um resultado em tudo aqui. O que a gente tá fazendo, é difícil desapegar disso. Né? Mas é interessante também esse conceito da liberdade também, né? O que é liberdade? Né? Muitas vezes a gente associa a liberdade de poder fazer o que a gente quer na hora que a gente quiser. Mas se a gente não tá em paz dentro, né? Você pode fazer o que você quiser a hora que você quiser, mas você não vai encontrar
talvez, felicidade no que você vai fazer, né? Acho que esse é um ponto fundamental que eu aprendi com o meu amigo Lucão esses dias, o conceito da parresia, né? Que eu acho que está dentro desse conceito do amor incondicional. Veja bem, né? Esse é um processo de reflexão minha sobre a minha percepção deste valor de amor incondicional. Mas se a gente fizer um bate-papo aberto aqui, a gente vai perceber que cada um de nós aqui tem uma concepção diferente sobre o que é amor. Claro. Assim como um de nós tem uma concepção diferente sobre o valor da honestidade, né? O valor da verdade, enfim, todos os valores, né? Então, voltando à parresia, né? Eu acho que, para mim, tem um valor aí importante, que é esse valor da verdade, que é a coragem para a verdade, né? É a gente ter a coragem de buscar a nossa verdade. Isso vem através de pensamento crítico, né? Então, trazendo o filosófico para o prático, né? Eu estou me questionando direto a forma como eu falo com você, a forma como eu falo com o João, a forma como eu falo com qualquer pessoa, a forma como eu decido, a forma como eu escolho. Eu estou analisando o sentimento que isso gera em mim e se isso está alinhado de fato com esse conceito de amor que eu estou buscando. Porque invariavelmente eu vou agir em desacordo a esse valor, muitas vezes. Exemplo, momento de raiva, né? Então eu tenho discussões com a Letícia, minha parceira, que me vem raiva, eu sou um ser humano. E aí na raiva, né, com falta desse awareness, né, dessa auto-observação, para entender o que está impulsionando a minha ação, eu acabo agindo com ausência desse amor que eu estou em busca. Porque eu estou motivado pela raiva. Mas a reflexão desse processo, né, e depois analisar e pedir desculpa para ela e falar, pô, desculpa, eu fui violento. Falei de uma forma, porque a violência não precisa ser um tapa, não precisa ser, pode ser um silêncio. Né? Um desamor. Um desamor, exatamente. E é maravilhoso esse processo, porque ela me fala, quando a gente está discutindo, ela me fala, olha, só queria te lembrar que você está agindo com desamor nesse exato momento. Muito bom. Porque é importante ela trazer clareza para mim. Ajudar a lembrar, né? Me ajudar a lembrar. É. E é lindo nesse momento que eu falo, puta, é verdade. E, desculpa, eu sou limitado. Sabe? E aceitar, né? Nossa limitação. Não entrar no lugar de crítica, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu fiz um ato de desamor. Não, aceitar, a gente vai fazer. Estamos aprendendo. Exatamente. Então, eu acho que, no fundo, né, o que vem transformando a minha vida, né? Essa busca desse amor incondicional, porque é uma busca, é uma utopia, né? Nesse sentido, uma utopia. Eu tinha um grande mentor que falava isso: o mundo precisa de mais utopia, né? As pessoas precisam de mais utopia, né? Isso é o que me dá combustível para eu ir refinando a minha tomada de decisão no dia a dia, né? Então, outro valor que está dentro do amor, né? Que tem relação com a verdade, né? Honestidade. O que é honestidade, né? Qual a diferença entre honestidade, verdade e transparência, né? Como é que um complementa o outro ou não, né? E como é que isso de fato está no nosso dia a dia, né? Então, exemplo, pô, fomos para um bar em Itacaré, se divertir, conheci uma pessoa linda e rolou uma conexão e deu vontade de fazer alguma coisa, independente se eu fiz ou não. Volto para casa, eu conto para Letícia sobre isso ou não, né? Então, de novo, né, o significado das palavras e dos valores, né? Quando a gente fala o que é amor, amor, então acho que é honestidade. Mas o que é honestidade? Nesse caso, eu vou ser honesto comigo mesmo, eu vou ser honesto com ela também. Eu posso só ser honesto, mas vou ser transparente também. Então, todas essas reflexões que estão dentro dessa palavra grande chamada amor, é um processo de reflexão que eu preciso ter todo dia comigo mesmo. É a coragem para a verdade, do que é esse conceito para mim. A Letícia precisa ter com ela e a gente precisa ter com a gente. Porque senão a gente está construindo um amor que ninguém sabe o que é direito. E com a verdade do outro, né? Exatamente. O que ainda causa mais essa confusão, porque aí vem a expectativa, né? E o que será que o outro? E fica esse negócio de um jogo, né? Uhum. Então,
E é um processo que leva muito tempo, né, cara? Porque a gente tem que ir cavocando. No fundo, é como se a gente fosse um cientista da gente mesmo, né? A gente ficar se investigando e se questionando, né? E fazer isso com o parceiro, com a pessoa que a gente quer construir esse amor em conjunto, né? Sim. Esse é o caminho do autoconhecimento, né? Começar a olhar para dentro da gente e reconhecer essas limitações, o que está movendo, né? Que no fundo acho que são o que são essas necessidades, né? Que estão gritando dentro da gente, de onde elas vêm, como que a gente realmente consegue atender a elas. Uma pergunta assim que me veio, né? Ficou muito claro para você que nesses últimos tempos, pelo que eu entendi, desde a sua paternidade, que a sua busca virou essa conexão com o amor incondicional. Você sente que antes a sua busca ela era outra? E se você tinha clareza de qual era a sua busca antes, ou qual era ela? Cara, eu acho que essa busca por propósito, por significado na vida, quando ela vem, ela fica, né? Porque no fundo é a jornada, né? Então, eu acho que eu sempre tive... Não sempre, né? Mas a partir de algum momento eu comecei a refletir sobre isso, né? De novo, é a pergunta, né? Por que estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E o que eu quero fazer, de fato, né? E o significado da minha vida. E somos todos criadores de histórias, né? Então eu criei histórias lindas. E toda vez que a gente conversar, eu vou poder reinterpretar essas histórias e te contar novas histórias em cima delas. Então sim, eu criei várias outras histórias, né? Lá na Endeavor eu tinha essa história do empreendedorismo, eu acreditava pra caramba, acredito até hoje, né? Do empreendedorismo, o cara que é autorresponsabilidade, autonomia, vai lá e vai fazer o negócio e vai impactar a vida das pessoas, e vai gerar emprego, vai gerar renda, vai desenvolver o local. Aquilo fazia muito sentido pra mim. Na Fundação Estudar eu inventei uma outra história. Aqui é uma outra história, e as histórias elas vão mudando, né? Repriorizando os valores. Mas eu acho que não, eu acho que essa questão do amor incondicional, ela nasceu quando eu te falei o negócio da minha separação dos meus filhos, né? E isso obviamente impactou minha vida inteira, porque o valor, né? O que eu entendo como valor? O valor é o qualificador da ação, né? O valor, para ele ser realmente forte, ou pelo menos a nossa bússola de valores, ela tem que ser transversal à vida. Isso já é um desafio, né? Porque a gente tende a fragmentar a nossa vida. Então, olha, nesse círculo são tais valores, nesse aqui são tais, nesse são tais, e isso cria uma grande confusão mental, né? Então, a partir desse momento que eu te contei que eu realmente foquei na questão do amor incondicional, isso transversalmente impactou minha vida como um todo. Por exemplo, eu ainda estava na Fundação Estudar, e isso impactou a forma como as pessoas saíam da organização, né? Então tinha um dos valores que a gente criou, Amor e Verdade, estava lá no quadro, e isso é muito engraçado, porque várias organizações têm os seus quadros de valores, mas poucas pessoas realmente param para sabem quais são os valores e o que eles de fato significam, né? Enfim, isso para mim hoje é a base de qualquer organização, deveria ser isso, né? Assim, é a solidez para tomar decisão. Mas estava te dando um exemplo, então isso impactou nesse negócio de demissão. Demissão era uma palavra que para mim já não conversava com essa minha busca, porque era um pouco o mesmo conceito da separação, né? De demissão, separação. Então a forma de fazer as demissões mudou completamente, né? O processo de diálogo e conversa com as pessoas, e isso para tudo, né? Eu fiz uma reforma em casa, lá em casa em São Paulo, ano passado. O cara desde o começo estava me enganando, desde o começo, sabe? Ficamos 6 meses fazendo a reforma, desde o dia 1 ele estava me enganando, falando que sabia fazer o projeto e não sabia, e estava mentindo descaradamente. E, cara, várias vezes me deu vontade de mandar ele catar coquinho, e me veio muita raiva, de novo, o negócio da emoção, a raiva, né? E algumas vezes tive que ser mais duro com ele, mas nos momentos que eu fui mais duro, o que eu senti? Eu senti algo ruim. Eu senti que, olha, cruzei a linha do que eu considero a minha busca por esse amor. Em todas as minhas relações eu cruzei a linha. Então eu ia lá pedir desculpa, dei livro pro cara. E aí os meus amigos, as pessoas falavam, você é otário. Você é otário, você tá sendo enganado, o cara tá mentindo pra você na cara dura, e você tá aí dando livro. Tá ganhando livro ainda. Tá dando livro pro cara, entendeu? Então, se eu analisar friamente, sim, fui enganado, fui trouxa, fui otário, fui tudo isso daí, perdi dinheiro. Mas no final do dia, eu encostava a cabeça no travesseiro e dormia bem. Porque no fundo, quando eu me pergunto, estou tomando uma decisão
certa ou errada, né? A minha escolha está sendo certa ou errada, o qualificador das minhas ações está sendo bom ou não, é se eu consigo dormir à noite. Se eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque é o negócio do centramento interno, da minha paz, que vem da coerência dessa minha bússola de valores. Então não adianta eu falar, amor é muito bonito, mas o que é o amor, né? Eu tenho clareza sobre isso e como que isso espelha o meu dia a dia, né? Então, assim, por isso que ele é um papo filosófico, mas ele é muito prático, né, também. Dá bastante, o resultado vai ser reconhecido no dia a dia mesmo, né? Acho que material de escola é a vida, né? Onde a gente vai podendo aplicar e testar esses valores e ver quão forte tá isso dentro da gente, né? Mas muitas vezes é difícil, né? É bem difícil, assim. Você consegue ter uma clareza, assim, de quais são os valores, assim, que você sente que estão você falou, nessa transversalidade da sua vida, assim? Então, assim, dentro do amor tem algumas questões, né? Assim, esse é um processo de reflexão contínua e refinamento contínuo, né? E esse refinamento vem, de novo, do dia a dia, né? De eu estar me observando e pensando criticamente sobre as histórias que eu estou me contando, o impacto que isso tem no meu estado emocional e como que isso transborda na minha ação, né? Isso, assim, é trabalho a cada segundo, a cada minuto, e isso vai me ajudando a refinar esse conceito do amor. Mas tem algumas questões aí, né? Então eu falei bastante da verdade, da honestidade. Eu acho que tem um pilar fundamental aí que engloba algumas palavras aí. Pode começar com tolerância ao outro, que evolui para uma aceitação verdadeira, né? E que eventualmente evolui para um respeito, de honrar de fato, por mais que eu não concorde, que eu honre o outro, que respeite o caminho do outro, entendendo que o outro tem a sua jornada, tem a sua história. Um amigo meu dizia isso, né? Pô, quando você olhar para mim, imagina que tem um exército atrás de mim, né? Que são todas as gerações e todas as pessoas que me influenciaram, quem eu sou hoje, né? E isso ajuda a construir empatia, né? Então, isso me traz outro valor importante, que é a curiosidade, né? Acho que a curiosidade é a base para tudo. Eu cresci num meio muito julgador, sabe? Muito julgador, né? Certo e errado. Isso é certo, isso é errado, né? Bom, ruim. Bom, ruim, né? Me demorou muito tempo para eu conseguir navegar nas ambiguidades, né? E ampliar a perspectiva, entender. E isso fez com que durante muito tempo eu tivesse dificuldade para desenvolver escutativa, porque a escutativa ela vem da curiosidade. É necessário a curiosidade, por isso que criança é tão lindo, porque a criança é curiosa. Espontâneo, né? Nossa, cara, eu não tem esse negócio de julgamento, vai nascendo, né? Agora os filhos estão crescendo, a gente tá vendo isso. Mas então, né, a curiosidade que constrói empatia, que constrói confiança. Né? São mais alguns blocos. E aí você traz a questão do respeito. Aí vem a incoerência, né? De novo, né? Porque a utopia é difícil esse negócio. Porque aí hoje eu me vejo muitas vezes intolerante com a intolerância. Você percebe? Eu defendo a aceitação e o respeito, acho que isso faz parte do amor. E muitas vezes eu fico maluco em ver, principalmente quando eu entro bem menos em redes sociais hoje em dia, bem menos. Mas quando eu entro e vejo intolerância, aí eu fico intolerante. Né? Então esse espelho, né, do que a gente vê, do que a gente está vivendo, e entender a incoerência, e entender que eu estou sendo sim incoerente, e ao ser incoerente, isso talvez faça com que eu durma pior, que eu tenha menos paz de espírito, isso me faz refinar minhas ações e tomar um plano de ação corretivo para mudar minha intolerância. Porque eu não acredito nisso. Né? Sim. Mas às vezes é difícil, né? É isso. É como conseguir encontrar esse caminho de aceitação. A gente vai constantemente sendo testado, né? Parece que a gente fala, não, consegui finalmente perdoar aquela pessoa. Aí a pessoa consegue dar um jeito de fazer mais uma coisa que enfia o dedo ali na ferida. Exato, né? Exato. E mais uma vez a gente entra de novo. Né? Esse é o desafio mesmo, né? Talvez a gente tá aqui para isso, né? Eu pensando assim, eu fico me questionando se talvez existe alguma outra busca que realmente seja tão profunda quanto essa busca pelo amor incondicional, né? Pela busca do amor, né?
considerando o amor como esse amor, essa coisa incondicional, né? Talvez no fundo é essa a busca para todos, né? Cara, assim, eu não conheço alguém que não queira amar e ser amado, né? Porque preenche, é muito bom, né? Inclusive o impacto na vida, isso assim, é super imenso. Tem um estudo de Harvard que foi o estudo mais longo na história, acompanhou, você já viu isso? Acompanhou formados por 70, 80 anos. Uau. Super estudo longitudinal para entender que de fato impactava, né, a felicidade das pessoas, né? Eu queria entender well-being, felicidade, né? Relacionamentos, relações humanas, né? Mas aí fica de novo a pergunta, né? Mas o que é relacionamento? O que é relação? O que é amor? E de novo, não sou eu falando o que é, acho que a ideia aqui não é buscar uma verdade absoluta. Uma resposta. Não é. O importante é cada um de nós entender a sua própria compreensão sobre este valor específico. Se é que este valor específico está na sua lista de prioridades para ser trabalhados nesse momento. Uhum. Pode ser o seu caso, né? Mas aí é o caso, sim, beleza. Então, se é outro valor, o que é este valor e o que ele significa e como ele, né, é realizado na prática, né? Então, eu acho que essa reflexão, no fundo, é o que a gente precisa fazer. E não buscar um conceito. Uhum. Né, encaixotar, isso é amor. Essa é uma verdade absoluta sobre o que é amor, né? Até porque, como você, do seu exemplo mesmo trouxe, né? A gente vai mudando, a nossa busca vai se transformando, vai refinando. Exatamente. Mas é muito legal, cara. Enfim, esse tema, ele... Dependendo das relações que a gente falar, a gente falou de pai e filho, a gente pode falar de relacionamento amoroso, sexualidade, né, a questão da liberdade, e aí isso vem uma série de outras limitações que a gente tem na cabeça também, e condicionamentos, e que é incrível, né, se, no meu caso, que acredito e persigo isso, é fantástico eu me perguntar, por quê? Né, por que eu sinto ciúmes em imaginar minha parceira sendo livre? E amando? Uhum. E feliz? Por quê? E eu me questionar, né? Legal, esse sentimento de ciúmes me gera o quê? Isso está reforçando qual o valor, e eu fazer essa análise e eu me resolver. Porque se eu não me resolver, de novo, eu estou remando contra essa minha busca, né? E a coragem que é necessária para fazer isso consigo mesmo, né? Porque é isso, você vai se perguntar, você vai se questionar, você tá, às vezes, será que eu tô preparado para ver realmente por que eu sinto isso? Por que eu não quero ver a minha parceira sendo livre? Exato. Né? Exato. Mas pode ser que não seja por um motivo muito bonitinho. Sem Provavelmente dúvida. não vai ser. Sem dúvida. Algum medo, né? Alguma insegurança, carência, sei lá, mas encontrar essas coisas dentro da gente não... Sem dúvida. Eu acho que a questão do medo, né? Uhum. Para mim, essa análise do medo e do amor é muito incrível, né? Porque o medo faz isso, né? Minha irmã fala muito isso, né? O medo te faz, né? E o amor, cara, ele é expansivo, né? Uma coisa... Sim. Então você analisa a partir de uma emoção simples como ciúmes. Você fazer essa análise interna, de onde vem, por que vem, né? O impacto na minha ação, chegar eventualmente nos medos, e o medo do quê e por quê. Talvez isso ajude a refinar a ação. Talvez o ciúme ele ainda esteja lá. E isso é muito interessante, a gente não está falando em negar a emoção. Porque a emoção ela é fluida, ela vem e vai. Então, não é uma questão de não quero sentir mais ciúmes, não quero mais sentir raiva. Mas é o que essas emoções me informam. Eu escutei uma coisa muito legal recentemente, que as emoções é como se fosse assim, os sensores no cockpit de um avião, né? A gente, nosso corpo, toda a nossa estrutura, imagina, tem ali uma cabine de controle, né? Que é a nossa parte consciente. E os sentimentos nada mais são ali do que luzinhas piscando de alguma necessidade, alguma coisa que não está sendo atendida, Exato. né? A gente poder Vamos olhar para aquilo, encarar aquilo, né? Exatamente. Tem uma luz vermelha piscando, você pode fingir que não tô vendo aquela luz, mas ela vai continuar piscando, a necessidade vai continuar lá, né? Exatamente. O carro avisando ali, ó, tá na hora de trocar o óleo. Exatamente. Exatamente. E, de novo, é o negócio da curiosidade, né? A gente volta pro negócio da curiosidade, que pra mim vem mudando muito, assim, a minha forma de agir. Toda vez que eu me observo, estou sendo julgador ou curioso, né? E a mesma coisa com as emoções.
Ao invés de fechar a porta, não quero, não entra, entra, seja bem-vinda, senta aqui, vamos se conhecer, vamos bater um papo, deixa eu entender que mensagem que você está me trazendo. Esse é curioso, tá ligado? Sim. Pela emoção, por pior que ela seja, né? Por quê? Porque ela está inconscientemente ou conscientemente impactando a minha ação. Tá trazendo um sinal, né? De alguma coisa que não tá bem, não tá bem resolvida dentro de mim e tá ali, é uma luzinha. Mas muito legal isso que você trouxe da diferença entre ser curioso ou julgador, né? E é louco, né? Porque a gente aprende, e aí é toda uma outra discussão de sistema educacional, né? Mas o que a gente aprende, né? Na escola? A gente aprende a encontrar o certo e errado, encontrar a resposta, né? E, pô, não, no fundo... Aprende a ser julgador. Exatamente. Então, como é que a gente aprende a aprender? A ser mais curioso, investigar mais, questionar mais, a estar confortável com as ambiguidades, sabe? Confortável com o diferente, né? Diferente. De coisas que não funcionam como a gente gostaria que elas funcionassem. Ou, Exato. Diferente do que a gente está acostumado. Exato. Mas é um recondicionamento mental, né? É difícil, cara. É difícil fazer isso. Mas isso que é lindo também, né? Sim. Muito bom. Cara, Rodrigo, agradeço muito aí você ter aceitado o convite para esse bate-papo. Acho que foi muito rico. E agradeço muito aí. Espero que tenha sido bom aí. Foi incrível. Obrigado, gente. Obrigado por quem acompanha a gente ao vivo no Instagram. E o vídeo vai estar disponível no YouTube também nos próximos dias, no canal Inquiri Piracanga. Obrigado aí pela presença de todos.